Olá pessoal, bem-vindos de volta. Antes da gente dar continuidade na nossa solução que a gente estava fazendo juntos, eu vou dar um passo atrás para a gente aprender a como configurar a nossa máquina virtual para receber as requisições vindas do Power Automate Cloud, né, vai ser o nosso objetivo, né, ligar esses dois mundos de RPA e DPA, Power Automate Desktop e Power Automate Cloud, para a gente criar uma solução bem legal aqui. Beleza? Então, a gente vai precisar basicamente fazer duas coisas. Primeiro, instalar um On-Premise Data Gateway. É o mesmo On-Premise Data Gateway que, porventura, você já utiliza para o Power BI, é o mesmo que utiliza aqui, é o mesmo que utiliza para o Power Apps, é o mesmo que utiliza para o Power Automate. É bem simples o processo de instalação, é só vir nessa página aqui dessa documentação, vocês vão ver o que é necessário, né? Repara que é necessário alguns frameworks de .NET. Nessa minha máquina virtual ela não estava com esses frameworks instalados, então eu precisei instalar previamente. Mas depois que você instala, que cumpre os pré-requisitos direitinho, é simplesmente vir aqui nesse link e fazer o download. E eu já fiz tudo isso, tá bom? Vou vir aqui na minha aba de downloads, está aqui o runtime do .NET 4.8, já instalei. E agora eu vou executar aqui o processo de instalação do Gateway. Vocês vão ver que é bem simples também. Simplesmente vou next, 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 finish, e a gente faz o registro desse gateway utilizando nossa mesma conta, né, nosso mesmo usuário que a gente está utilizando durante todo o processo. No vídeo anterior, o meu Power Automate Desktop em si, o binário, já estava instalado na máquina, mas ainda não tinha um gateway. Então, eu desinstalei tudo para fazer esse processo aqui junto com vocês. Então, só esperar alguns minutinhos e esse gateway vai estar instalado. Uma vez instalado, agora é simplesmente fazer um registro. Então, entra com a seu usuário para fazer ligar, né, fazer esse registro do gateway no seu ambiente. Então, um processo bem simples também, usuário e senha. E esse gateway já vai estar pronto para a gente utilizar. Talvez durante esse processo você vai encarar algumas dificuldades dependendo do ambiente, se passa por o firewall, se passa por proxy, você vai precisar fazer algumas configurações adicionais, mas tudo isso está bem descrito na documentação, tá bom? E pronto, agora você vai ter a opção de registrar seu gateway, ou caso você mais para frente precisa de cenários mais robustos, adicionar esse gateway em um cluster para que você tenha várias máquinas virtuais para atender os seus processos de automação. Esse caso é o nosso primeiro, simplesmente vou registrar. Adiciona, dá um nome para ele, no meu caso vai ser RPA SAP Gateway. E você dá a sua chave de recuperação. É importante você tratar ela como se fosse uma senha, para caso você precise recuperar esse seu gateway. E pronto, nosso gateway já fez aqui alguns testes, pronto para funcionar com o Power Automate. E agora a gente pode dar o próximo passo, que é instalar o Power Automate Desktop em si, né? Então, mesmo processo, procura aí como instalar. Vou baixar aqui e vou executar. Vou seguir o mesmo processo de instalação e colocar no usuário e senha. Então, bem simples. Instalar o gateway, depois instala o Power Automate Desktop e está tudo certo. Pronto, instalou. Vou executar, entrar com o meu usuário e senha novamente. Já posso fechar os navegadores aqui. Autenticar. E agora sim, está aí todos os nossos fluxos, inclusive que a gente trabalhou no último vídeo. E com isso a gente finaliza a nossa parte de preparação do nosso ambiente para dar continuidade, né? Bom, agora sim a gente pode dar continuidade. Vamos ver onde a gente
parou no último vídeo. Estou fazendo uma pequena recapitulação, né? Vou só deixar tudo fechado aqui e vou rodar novamente esse fluxozinho que a gente criou, fez a gravação dos scripts e tudo mais. Então ele basicamente está executando uma transação no SAP para criação de requisição de compra. Então agora o RPA está rodando. E nesse intervalo, né, desde o primeiro vídeo até agora, eu fiquei fazendo alguns testes e fiz algumas modificações aqui e queria compartilhar com vocês essas modificações também. Então, está tudo funcionando igual da última vez. Só que se vocês perceberem, agora, ao invés de usar a automação de tela, né, o UI Automation, eu estou usando essa ação aqui para abrir o SAP. Então, caso vocês queiram também, né, eu recomendo que assim a gente não depende de automação de tela, né? E sim um comando que a gente executa, onde a gente passa o system, que nada mais é, no meu caso aqui, do que o SID, né, o SID. Nesse meu caso é S4H. A gente também precisa passar o cliente, no meu caso é o 100, se vocês olharem aqui, o meu cliente na hora que eu faço o login está aqui, número 100. Mas o que ele precisa? Precisa passar o usuário, usuário e senha, e aqui para ele deixar com a tela cheia. Basicamente isso passando o caminho aqui desse programinha aqui que está, né, nesse caminho. Então, no SAP barra frontend barra SAPMI barra SAP shortcut .exe. Então, passando esses parâmetros aqui, o SAP acaba sendo executado. Uma das outras modificações que eu acabei de fazendo também é no final, ao invés de ficar baseado em tela também para fechar o SAP, eu gravei aqui, usando aquele mesmo mecanismo de desktop recorder, eu gravei um envio de algumas teclas para ele fechar e fazer o logoff. Todo esse fluxo aqui, eu vou criar um repositório lá no GitHub, eu vou criar uma solution e vou deixar para vocês também fazer o download caso vocês queiram fazer exatamente os comandos que estão aqui, beleza? Vamos começar então com o vídeo de hoje, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como declarar ou começar o uso de variáveis. Então, ao invés de usar, por exemplo, aqui usuário e senha, do jeito que a gente está fazendo, no futuro eu espero, né, que esse usuário e senha venha lá do Azure Key Vault. Não é uma boa prática a gente deixar a senha assim em texto pleno, né? Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou parametrizar essa abertura do SAP. Então, para isso, a gente vai precisar criar algumas variáveis. Então, você vem aqui no seu canto direito, nesse maisinho, e declara algumas variáveis de entrada. A primeira dela vai ser o SAP System ID. Você pode dar o nome que você quiser, mas eu vou parametrizar tudo aquilo para a gente começar já a trabalhar. Tudo aquilo que a gente precisou no comando para abrir o SAP. O default value dele, né, vai ser o S4H, que é o valor que a gente está utilizando aqui, hardcode, né, se vocês olharem há poucos minutos atrás. E vou deixar o external name e a description igual. Ops. Agora eu vou repetir esse processo para mais algumas variáveis aqui. Para o client, que no nosso caso é 100, então vou criar uma nova variável de entrada, input, default value 100, que é o que a gente está utilizando, e o external name, SAP Client. Repare que ele já está populando aqui à direita. Vou criar mais algumas. SAP User, input, SAP, o default velho vai ser o nosso usuário que a gente está trabalhando, MDG Expert, e a descrição vou deixar igual. E agora eu vou colocar, só falta 100 agora como parâmetro, como variável de entrada.
SAP password e a nossa senha que a gente está trabalhando, que é a welcome 1. Beleza. Então defini algumas variáveis de entrada e agora eu vou voltar para parametrizar esse meu comando aqui. Por enquanto eu só declarei as variáveis, eu não atrelei ele à nossa linha de comando, né? Então no lugar do system eu vou colocar o SAP System ID. Eu posso vir aqui e utilizar clicando, né? Ou simplesmente eu posso vir e digitar. Dentro de dois símbolos de porcentagem, eu digito o nome da minha variável. Que nesse caso aqui é o SAP Client. Eu já tenho isso daqui pronto, né? Para agilizar o vídeo aqui, eu vou já simplesmente colar aqui, mas vocês entenderam a ideia, né? Simplesmente trocar os valores pelas variáveis e agora o nosso fluxo está parametrizado. Mas uma coisa que eu vou atrelar agora é a nossa saída, né? Que a nossa saída, por enquanto, o que eu desejo obter, né, é o número da ordem que foi criada. Se vocês olharem no vídeo anterior, ele é basicamente o valor do nosso clipboard, né? Então, uma das nossas últimas ações aqui, a gente copia o texto que está no clipboard e para mandar ele de volta. Então, agora eu vou declarar uma variável de saída. Então, que vai ser o tipo saída. Vou dar um nome para ela aqui, vai ser PO number. E pronto. E agora eu vou utilizar lá no final, logo depois aqui que a gente pega o valor do clipboard, antes de fechar, eu vou utilizar uma ação para setar essa variável. Então vou lá nas minhas ações, escrevo set e pego essa variável aqui chamada setVariable. Essa ação aqui, na verdade, né? E vou arrastar e colocá-la aqui embaixo. Onde eu vou setar a minha variável, que a gente está trabalhando aqui, que no caso a gente determinou a PO number. E eu vou setar ela para o nosso clipboard text. Pronto. Vamos rodar para testar? Então, vou vir aqui, fechou tudo. Deixa eu ver se está tudo bem por enquanto. Então o SAP executou. O número da transação está indo agora. Preencheu a tabelinha. Vamos pegar agora o número. Perfeito. Ótimo. Então, se vocês olharem agora, a nossa variável PO number é tudo aquilo que estava no clipboard. Depois a gente pode trabalhar para manipular. Está aqui o valor que foi criado. Você pode ver ali em preto, que é exatamente o número da PO que acabou de ser criada. Beleza? Bom, por enquanto foram só melhorias que a gente pode fazer para primeiro colocar atribuição de variáveis para a gente conseguir trabalhar depois com o Power Automate ou até mesmo o Power Apps para executar ações aqui dentro. E também algumas melhorias aqui de ao invés de basear em aplicações de tela, usar funções específicas, né, para a gente abrir as aplicações. Só que agora eu queria chamar a atenção de vocês para o segundo script aqui que a gente gravou, que é basicamente o script que popula aquela tabelinha, né, aquela tabelinha com todos os itens de compra. Então, quer ver? Ó? Olha que interessante. Eu vou copiar aqui para a gente discutir sobre esse script aqui num Notepad. Se vocês olharem, aqui no final, eu tenho esse zero aqui, que significa qual linha que ele vai estar preenchendo. Então, nessa célula, número 0, nesse campo BNFPO, estou preenchendo 10,
Aqui eu estou preenchendo com TG1, aqui eu estou preenchendo com 17, aqui eu estou preenchendo com 10 e só. Para vocês entenderem, né, esse zero representa a primeira linha daquela tabela. Então, para exemplificar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1, aqui 2 e aí deixar aqui 0 também. Vocês vão perceber que na hora que esse script rodar, ele vai preencher em linhas diferentes, né? Que vai preencher na primeira linha, aqui na segunda linha, aqui na terceira linha, e vai voltar a preencher na primeira linha. Vai aparecer, provavelmente vai dar erro, mas só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu vou pegar esse script aqui que a gente acabou de editar e colar aqui novamente. E vou rodar. Quero que vocês prestem atenção na hora que o robozinho estiver preenchendo a tabelinha. Vamos lá. Então, abro o SAP, digito transação. E agora, ó, presta atenção que ele vai preencher linhas diferentes. Perceberam aqui? Ó, já deu até erro, como se esperado, né? Porque a gente não preencheu uma PO válida. Mas olha só que interessante, eu só troquei aqueles números 0, 1, 2, 0, voltei e ele preencheu diversas linhas, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, baseado nisso, naquele script que a gente acabou de ver, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um loop, né, em cima de um array, onde eu vou variando para cada item, para cada linha do meu array, eu vou variando aqui esse valor que representa a linha da minha tabelinha aqui do SAP, e com isso eu vou conseguindo rodar esse script várias e várias vezes, sem necessariamente a necessidade, né, de regravar. Eu consigo, assim, fazendo esse loop, deixar o meu script ou a minha automação inteligente o suficiente que, independente da quantidade de itens que eu quero criar, eu vou conseguir preencher aquela tabelinha. Beleza? Então, para a gente criar essa escadinha, né, primeiro eu vou preencher aqui, criar um Excel, e baseado nesse Excel, aqui tudo local mesmo, a gente vai criar essa lógica de criar esse loop, né, varrendo esse script. Beleza? Bom, pessoal, com esse entendimento, agora vamos fazer esse trabalho de colocar esse loop em cima desse script. Mas antes, eu queria mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com o Excel dentro do Power Automate Desktop, para a gente obter esses dados, né? Então eu já criei aqui para a gente uma, uma tabelinha, tá bom? Com 3 itens. Então a gente vai criar aqui uma PO requisitando esses 3 itens nessas determinadas quantidades. Então vamos ver como a gente pode obter esses dados aqui primeiro para dentro do Power Automate Desktop, para a gente ver como pode criar esse loop, né? Vamos lá. Então vou criar aqui um novo fluxo só para a gente aprender como trabalha com Excel. Então vai ser o Excel loop. E vai ser bem simples. Eu vou simplesmente pegar esse arquivo do Excel, obter esses dados e vou criar um loop para a gente aprender a acessar cada um dos registros desse Excel para ficar mais claro na hora que a gente misturar com a solução toda. Beleza? Então, vamos lá. Então, vou fazer o filtro aqui pelas funcionalidades do Excel e vou abrir o Excel. Vou usar essa funçãozinha aqui, launch Excel, um determinado documento, e vou passar aqui o caminho do documento. Ele está aqui no meu desktop. E é isso aí. Agora, o que eu preciso saber, né? Para deixar isso genérico, eu sei que esse Excel aqui, por exemplo, ou esses dados que vão vir, né? Eu sempre sei que eles vão ter 4 colunas. Mas eu não sei necessariamente quantas linhas vão ter, né? Então, para deixar ele genérico nesse sentido, eu vou primeiro obter a primeira linha livre. Então, se a gente vier aqui nas nossas ações, ele tem aqui uma ação que faz exatamente isso, ó, get first free column or row, né? Baseado em um Excel. Aí eu aponto qual instância que é, ele já pegou aqui automaticamente, né? Essa ação de abrir um Excel, ela cria essa variável de Excel instance, que é que vai referenciar a instância do Excel que está executando naquele momento.
Com isso em mente, ó, eu vou abrir aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Vou rodar. Ele vai abrir o Excel, vai pegar a primeira linha livre. Então repara que ele produziu aqui duas variáveis, né? Primeira coluna livre e primeira linha livre, número 5, né? Se a gente abrir o Excel aqui, vocês vão ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha primeira linha livre é a número 5. Ótimo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função aqui para ler dados do Excel. Read from Excel Worksheet. Ele já vai colocar a instância automaticamente. E agora eu vou colocar aqui por um range de células, né? Onde eu vou colocar que eu vou começar da coluna A e vou terminar na coluna, deixa eu olhar aqui de novo, era 5, né? Então A, B, C, D, E. Então terminar na D. Vou começar na linha 2 e até a minha primeira linha livre. First free row. Menos 1, né? Porque ela é 5, a gente precisa ir até o 4. Com isso, agora, na hora que eu rodar isso daqui, o que vai fazer? Abrir o Excel, pegar a primeira linha livre e vai ler esses valores. Se você olhar aqui nessa variável que ele produziu, Excel Data, ele vai replicar exatamente a nossa mesma coluna, né? Nossa mesma estrutura de dados aqui, ó. Ou seja, a gente conseguiu ler com sucesso, né? Todos os dados que estão disponíveis aqui nessa nossa planilha. Só que agora a gente precisa saber como ler, né? Como a gente vai ler esses campos para depois criar o loop em cima, né? Muito simples, a gente pode simplesmente vir aqui, vou colocar só para exibir uma mensagem, só para vocês verem como é tranquilo. Vou dar o título aqui, por exemplo, item corrente, e vou pegar a nossa variável Excel Data, que é a que tem o nosso array de valores, né? E vou deixar hardcode mesmo por enquanto. Colocar aqui o valor 00, por exemplo. E agora eu vou variando somente o segundo parâmetro, que é o referente à coluna, né? Então vou colocar o item linha 00, segundo item, quer dizer, linha 0, item 0, é a primeira linha, a primeira coluna. E assim vou variando somente a nossa coluna, só para vocês verem que legal. 0, 1, 2, 3, 4. Beleza, 4 linhas. Vamos ver. E agora, só para a gente não ter que ficar fechando toda hora o Excel, eu vou usar uma funçãozinha aqui também para fechar o Excel. Close Excel. Depois que eu leio, ele já posso fechar. Ótimo. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou abrir o Excel, pegar a primeira linha em branco, varrer os valores e vou dar esse display aqui. Opa, ele deu... Ah, claro, porque não tem isso tudo de coluna, né? É só até a terceira. 0, 1, 2, 3. Vou salvar. Rodar de novo. Beleza. Então o que ele fez? Ó? Deixa eu abrir aqui o nosso Excel. Ele abriu, ele pegou, escreveu aqui o primeiro item, a segunda linha todinha aqui no caso, né? E assim eu posso ter essa mesma ideia para exibir todos os itens desse array. Eu já tenho aqui pronto. Deixa eu pegar aqui para não ter que ficar digitando isso tudo. Só para vocês terem uma ideia. Então o que eu estou fazendo? Para exibir a primeira linha, eu mantenho aqui o primeiro argumento como 0 e o segundo eu vou variando de 0 até 3. Agora aqui eu vou exibir todos os itens da segunda linha e aqui todos os itens da terceira linha. Se eu rodar aqui, vocês vão perceber que isso vai acontecer.
Opa, só fechar o Excel aqui. E pronto. Todos os nossos itens, todos os nossos 3 itens estão aqui bem exibidos. Então, o que a gente pode fazer agora, né? Para criar o loop, a gente pode simplesmente usar a função de loop. E essa função loop, ela nada mais vai fazer é produzir um loop, né? Porque ele vai iterar em cima dele e produzir nesse variável chamado index, que é onde a gente vai variar em cima, né? Então vai começar em 0, depois a gente vai incrementando de 1 em 1, por isso que eu vou colocar aqui increment by 1, porque ele vai começar do 0, a hora que terminar o loop, essa variável vai ser 1, a hora que terminar um loop, essa variável vai ser 2, e assim por diante. Então, sempre vou começar do 1, por exemplo, até, não, do 1 não, do 0 até o nosso tamanho do nosso Excel, né? Então, posso vir aqui nessa variável que ele produziu, Excel Data, e pegar a contagem de linhas, rows count, e subtrair 1, que nesse caso ele vai variar do 0 até o 2. Primeiro loop 0, segundo loop 1, segundo loop 2, finalizando assim, varrendo assim toda a nossa tabela, né? Linha 1, linha 2, linha 3. Onde o index vai ser, o primeiro loop dele vai ser o index 0, o segundo loop index 1, e o segundo loop index 2. Viu? Vamos copiar esse campo aqui, para a gente conseguir ver. Save. E agora eu vou colocar para exibir uma mensagem ali dentro. Só para a gente ver o que ele vai estar produzindo. Então aqui vai ser linha. Colocar aqui a variável index. Como ele começa do 0, então vou colocar um mais 1. Para ele referenciar direitinho a linha. A primeira linha vai ser quando o index for 0. Né? E a mensagem vai ser assim. Ó. Excel Data. E aqui eu vou variar com a linha, né, que é o primeiro argumento, vai ser o loop index. E o segundo argumento, que vai ser a coluna, vai ser esse fixo mesmo. E agora, a hora que eu salvar e rodar, olha que legal. Vamos lá. Primeiramente, ele vai exibir todos os itens de uma vez. Ótimo. 10, 20, 20. TG11, TG10, TG12. E assim vai. E no segundo loop, ó, primeiro vai exibir a mensagem referente à nossa primeira linha do Excel. A 10 TG1. A hora que eu der o OK, vai ser a linha 1, tá vendo? A hora que eu der o OK, linha 2, 20, TG10. A hora que eu der o OK, linha 3, 20, TG12. Assim eu consegui varrer toda a minha planilha do Excel, todos os meus itens, trabalhando com esse loop, com esse index. Então, para quem já pegou o que eu vou fazer aqui agora, vou repetir essa ideia, só que agora juntando lá com o nosso script, com o nosso RPA original, variando essa variável dentro daquele script, dentro daquela função, o script 2 que a gente gravou, que é o que executa e que grava dentro das linhas lá daquela nossa tabelinha dentro do SAP. Beleza? Então vamos lá.